Origem do terror cinematográfico. O Castelo do Diabo, 1896, de Jorge Méliès, marca o nascimento do cinema de terror. Com atmosfera onírica e simbólica, inaugura um gênero onde o medo é explorado visualmente. A presença do diabo, seres fantásticos e objetos encantados compõem um espetáculo que desafia o real. A obra abre caminho para leituras profundas sobre o inconsciente humano. Fantasmas do inconsciente. Pela ótica freudiana, as cenas do filme são manifestações de desejos reprimidos. O diabo, como figura central, simboliza pulsões negadas e a atração pelo proibido. Metamorfoses e sustos refletem conflitos psíquicos não resolvidos, típicos da teoria do recalque. O castelo torna-se, assim, uma metáfora da mente dividida. A sombra em cena. Jung interpretaria a figura demoníaca como expressão do arquétipo da sombra. O diabo representa o lado obscuro da psique que o ego rejeita, mas que insiste em retornar. O filme, portanto, funciona como uma jornada de integração simbólica desses aspectos negados. Essa dinâmica torna o enredo um espelho do inconsciente coletivo, o animus e os personagens. Além da sombra, Jung veria no herói que enfrenta o mal a manifestação do animus. Ele simboliza a energia racional e ativa necessária à transformação interior. Cada aparição e confronto com o diabo representa, assim, etapas dessa travessia arquetípica. A narrativa revela o caminho da individuação, ainda que em forma alegórica. Ruptura do real. Para Lacan, o filme pode ser lido como um jogo entre o real, o simbólico e o imaginário. As cenas que desafiam a lógica apontam para aquilo que escapa à linguagem. O castelo não é apenas cenário, mas espaço onde os limites entre esses registros se embaralham. O terror nasce do confronto com o que não pode ser simbolizado. A função do sintome. O sintome, conceito lacaniano, surge como ponto de estabilidade diante do trauma. As repetições cômicas e grotescas do filme funcionam como tentativas de organizar o caos interior. Méliès inscreve no riso uma forma de lidar com o insuportável. A arte, nesse sentido, torna-se laço que sutura o sujeito à realidade. Religiosidade e subversão. Os símbolos religiosos presentes não apenas evocam o sagrado, mas também o profano. Crucifixos, aparições e rituais têm sua lógica subvertida em prol do espetáculo. A iconografia cristã é reorganizada como linguagem do inconsciente. Essa ambiguidade sugere um embate simbólico entre repressão e desejo, camadas de interpretação. Cada cena do curta-metragem pode ser decifrada a partir dessas três correntes psicanalíticas. Freud revela o drama interno, Jung os mitos ancestrais e Lacan a estrutura do sujeito. O terror, nesse contexto, é menos susto e mais revelação do que somos. O Castelo do Diabo permanece atual por dar forma visual aos labirintos da psique. O nascimento do horror. A entrada do diabo em meio à fumaça estabelece o tom sobrenatural do filme. Essa aparição súbita remete ao inesperado e ao oculto que habita o imaginário humano. A ruptura visual representa o início de um processo simbólico. O medo e a fascinação são despertados em simultâneo. Desejos recalcados. Freud identificaria na figura demoníaca o retorno de desejos proibidos. A imagem do diabo encarna aquilo que foi reprimido e retorna disfarçado. A associação com o pai punitivo revela conflitos edípicos latentes. O medo é, assim, consequência de um desejo que o sujeito tenta negar. A hostilidade oculta. O diabo projeta a agressividade inconsciente dirigida a figuras de autoridade. Em Totem e Tabu, Freud analisa como esse afeto ambivalente molda os interditos sociais. O espanto diante da criatura infernal reflete a tensão entre medo e atração. Essa ambiguidade sustenta o fascínio pelo mal. A sombra emergente. Jung veria no surgimento do diabo a manifestação da sombra. Ele representa os aspectos renegados da psique que a consciência recusa integrar. Sua aparição serve de espelho sombrio para os impulsos reprimidos. O encontro com ele é, portanto, um confronto consigo mesmo. Sexualidade e instinto. Além da agressividade, o diabo carrega conotações sexuais não aceitas socialmente.
Jung compreendia essas forças como essenciais à totalidade psíquica. O horror nasce do conflito entre desejo e moralidade. O simbolismo da fumaça aponta para aquilo que é ocultado, mas nunca apagado. A fratura do real. Para Lacan, o diabo encarna o real, aquilo que escapa à representação simbólica. Sua irrupção desestabiliza o mundo ordenado da cena. Não há mediação que contenha seu impacto. O sujeito, diante dessa figura, experimenta um colapso na linguagem e no sentido, impossível de nomear. O real lacaniano não pode ser simbolizado nem imaginado plenamente. A figura do diabo, portanto, é um trauma visual que invade o cenário. Sua presença perturba o equilíbrio entre o eu e o outro. O medo não é da criatura em si, mas daquilo que ela representa e não pode ser expresso. Um ícone do inconsciente. A aparição de Mefistófeles sintetiza forças psíquicas que operam no limiar entre o desejo e a proibição. Freud, Jung e Lacan oferecem chaves distintas para decifrá-lo, mas convergem na ideia de que ele revela uma verdade oculta do sujeito. O terror reside menos na fantasia e mais no que ela revela de real. Espetáculo do medo. A cena da invocação intensifica a atmosfera de pavor e encantamento. Mefistófeles convoca esqueletos e fantasmas que rodeiam os personagens com ameaças simbólicas. O terror visual transforma o espaço em território do desconhecido. O efeito é o de uma realidade alterada pela força do invisível. Ansiedade deslocada. Freud identificaria na aparição dos espectros um deslocamento do medo inconsciente. A morte, como tema central, é recalcada e então projetada em figuras fantasmagóricas. O sujeito teme o esqueleto porque não pode enfrentar sua finitude. Assim, o medo real é desviado para imagens mais aceitáveis. Fuga do inaceitável. Essa defesa psíquica permite lidar com conteúdos que o ego rejeita. O riso e o susto funcionam como válvulas de escape para a angústia. O horror se torna lúdico, mas não inofensivo, pois ativa afetos profundos. A fantasia é, portanto, um modo de suportar a verdade da mortalidade. Morte como arquétipo. Jung veria nos fantasmas representações arquetípicas ligadas à morte e ao renascimento. Esses símbolos estão presentes em mitologias de diversas culturas. Eles anunciam o fim de um ciclo e o início de outro, mesmo que de modo aterrorizante. O terror, nesse sentido, aponta para uma transformação necessária. O ciclo simbólico. A presença espectral não marca apenas o fim, mas também a possibilidade de renascer. Na linguagem junguiana, o confronto com a morte interna conduz à renovação do self. Essa ideia está contida na coreografia dos espíritos que circulam, surgem e desaparecem. O medo é o prenúncio de um novo começo. Desejo em colapso. Para Lacan, a irrupção dos fantasmas revela o caos no campo simbólico. O sujeito se vê diante da falta que habita o outro, ou seja, da impossibilidade de completar o desejo. Os espectros invocados são restos de uma tentativa fracassada de significação. Eles encarnam o excesso que não pode ser organizado, inominável no outro. Essa falha estrutural escapa à lógica da linguagem. Mefistófeles não comanda plenamente o cenário, apenas agita suas lacunas. O susto visual é a expressão desse ponto de ruptura simbólica. O sujeito é atravessado por um desejo que não controla e por significantes que não domina, espelhos do inconsciente. Fantasmas e esqueletos não são apenas efeitos teatrais, mas figuras que representam o invisível interno. Eles materializam medos, memórias e pulsões ancestrais que moldam o sujeito. Freud, Jung e Lacan convergem ao revelar que o sobrenatural é na verdade profundamente humano. O terror é o nome dado ao que não queremos ver. Fuga sob asas negras. A transformação do diabo em morcego marca um ponto alto de tensão e simbolismo. Diante do crucifixo, sua forma humana se desfaz em um animal noturno. O gesto não é apenas fuga física, mas uma resposta ao confronto com o sagrado. O morcego torna-se signo ambíguo entre desejo e repulsa, símbolo da angústia. Freud interpreta essa metamorfose como manifestação da angústia de castração. O morcego, com seu voo errático e corpo ambíguo,
representa o desejo ameaçado. A fuga diante do símbolo religioso revela o embate entre pulsão e repressão. A cena dramatiza o conflito psíquico entre prazer e proibição, desejo e risco. A presença do crucifixo ativa o recalque e força a retirada simbólica do desejo. O diabo, como figura do impulso, sofre diante da imagem moralizadora. Transformar-se em morcego é um retorno à forma primitiva, instintiva, mas fragilizada. A libido é obrigada a se ocultar nas sombras do inconsciente. Morcego como arquétipo. Jung relacionaria essa imagem ao arquétipo da metamorfose, símbolo de transição psíquica. Criaturas que se transformam expressam processos internos de mudança e enfrentamento. O morcego, associado ao desconhecido e ao subterrâneo, indica uma travessia iniciática. O terror contém uma lição simbólica de passagem. Rito de passagem. Na mitologia, a transformação é sinal de ruptura e de renascimento. Jung via nessas imagens formas de narrar a jornada da alma em direção à totalidade. O diabo, ao assumir outra forma, representa o deslocamento da consciência. Essa mudança não é derrota, mas ritual de adaptação diante da censura. Imagem e ilusão. Lacan interpreta a cena como evidência da falta fálica, estrutura central do desejo. O morcego revela a impossibilidade de fixar uma imagem completa de si. O registro imaginário desmorona diante do simbólico, aqui representado pelo crucifixo. A forma se dissolve porque o desejo não pode ser plenamente representado. O vazio do desejo. O sujeito, na visão lacaniana, tenta preencher essa falta com imagens, mas falha. A transformação expõe o buraco no ser, aquilo que nunca se completa. O morcego não é apenas disfarce, mas figura do inacabado. A fuga simboliza o impasse entre querer e ser. Síntese da transformação. O gesto de Mefistófeles encarna múltiplas camadas de sentido. Freud vê o medo da perda, Jung enxerga a mudança arquetípica e Lacan revela o vazio estrutural do desejo. A metamorfose em morcego não foge apenas da cruz, mas do confronto com a própria verdade interna. É o terror da revelação travestido em voo. Força do sagrado. A cena em que o crucifixo é erguido contra o diabo estabelece o ápice do confronto simbólico. O objeto sagrado não apenas repele, mas dissolve a presença demoníaca. Esse gesto revela uma tensão entre o moral e o instintivo. O bem e o mal se enfrentam num ritual de purificação, repressão e autoridade. Freud interpretaria o crucifixo como representação da lei interna, o superego. Sua ação contra o diabo simboliza a repressão dos impulsos libidinais e destrutivos. O objeto sagrado age como limite imposto ao desejo inconsciente. A cena expressa a força civilizatória da moral sobre o instinto. Moralidade impositiva. O superego atua como herdeiro da autoridade paterna, censurando os impulsos do id. O personagem que impunha o crucifixo encarna esse princípio de interdição. A expulsão do diabo é, portanto, mais do que física, é psíquica. O medo do castigo reforça o domínio da norma. Síntese do self. Jung vê no crucifixo a imagem do self, centro organizador da psique. Ele integra opostos como luz e sombra, espírito e carne, razão e instinto. Ao tocar o diabo, ele não destrói, mas reorganiza simbolicamente. A cruz não é apenas arma, mas símbolo de reconciliação interior, integração dos contrários. A luta entre personagem e entidade maligna é reflexo da jornada de individuação. Jung propõe que o self emerge quando os contrários são enfrentados, não negados. A força do crucifixo reside em seu valor simbólico como totalidade. A vitória está na aceitação dos extremos da alma. Ordem simbólica. Para Lacan, o crucifixo funciona como significante mestre e pilar da estrutura simbólica. Ele organiza o caos gerado pela irrupção do real, representado pela figura do diabo. Sua presença reestabelece o campo da linguagem, impondo limites ao indizível. A cruz torna-se estrutura diante da falha. Limite ao indomável. O real lacaniano escapa ao sentido, mas o significante mestre tenta contê-lo. O crucifixo nesse contexto não apenas representa Deus, mas a lei que nomeia.
É o marco que distingue o sujeito do gozo sem limites. Sua eficácia repousa em sua função de ordenar o inominável. Ritual de subjugação. Este confronto simboliza a eterna batalha entre pulsão e interdição, caos e ordem, sombra e luz. Freud revela a repressão, Jung aponta a integração e Lacan estrutura o sentido. O crucifixo não é apenas objeto de fé, mas instrumento psíquico de reintegração. O terror se dissolve diante do símbolo. Visão imaculada. A figura feminina surge envolta em branco, irradiando uma aura de pureza e salvação. Sua entrada interrompe o domínio do mal e sugere esperança. Não fala, mas comunica pelo gesto e pela presença. Representa um momento de suspensão diante do caos. Desejo irrealizável. Freud interpretaria essa imagem como projeção do amor idealizado e impossível. A donzela simboliza o retorno da fantasia edípica, o anseio pela mãe inacessível. Ela aparece como objeto de desejo que não se pode possuir. Essa ausência sustenta o fascínio e a frustração do sujeito. Idealização recalcada. A figura feminina, nesse contexto, reforça o distanciamento entre desejo e realidade. Freud via no amor idealizado uma defesa contra o medo da sexualidade plena. A pureza da donzela mascara o conflito entre pulsão e interdição. Sua aparição é tão desejada quanto intocável. Imagem do feminino interior. Jung reconheceria na donzela o arquétipo da anima, manifestação do feminino no inconsciente do homem. Sua presença indica o chamado à integração dos aspectos emocionais e intuitivos. Não é apenas redenção, mas também espelho de uma parte psíquica negligenciada. Ela convida ao equilíbrio interior, símbolo de integração. A anima atua como ponte entre a consciência e o inconsciente. A donzela, ao surgir, orienta o sujeito para dentro de si mesmo. O branco da vestimenta simboliza não apenas pureza, mas totalidade em potencial. Sua função é revelar o caminho para a unificação do ser. Desejo que escapa. Na leitura lacaniana, a donzela é o objeto o que causa o desejo sem nunca se dar por completo. Ela não se realiza nem se consome, apenas move o sujeito. Sua imagem sustenta a busca contínua por algo que falta. É presença que opera pela ausência. Motor do sujeito desejante. Esse objeto causa uma tensão permanente entre atração e frustração. Lacan mostra que o sujeito não deseja a mulher, mas o que ela representa como perda. O branco, nesse caso, é o véu que recobre o vazio central do desejo. A donzela desliza entre o simbólico e o imaginário. O feminino como enigma. Freud, Jung e Lacan convergem ao ver na donzela uma figura que ultrapassa o literal. Ela é desejo, guia, ausência e plenitude ao mesmo tempo. Sua aparição transforma o terror em contemplação, mas não elimina a inquietação. O sublime e o inatingível se encontram em sua forma. Fumaça e silêncio. O momento final da presença demoníaca é marcado por uma nuvem densa que encobre a fuga. O diabo não é derrotado por força física, mas por um símbolo. Sua partida em fumaça cria uma ambiguidade. É vitória, ou apenas suspensão do mal? O vazio que fica é tão inquietante quanto sua presença. Triunfo da repressão. Para Freud, o desaparecimento do diabo é metáfora da repressão eficaz. O ego, fortalecido pelo superego, consegue expulsar os impulsos caóticos do id. O símbolo religioso age como mediador da norma social e moral. A fumaça encena a dissolução dos desejos proibidos em nome da ordem. Controle do impulso. A cena marca o fim do conflito psíquico entre prazer e interdição. Ao desaparecer, o diabo representa a vitória temporária da civilização sobre a pulsão. Freud apontaria aqui a necessidade de recalcar para manter o equilíbrio psíquico. O mal não é destruído, apenas reprimido. Síntese do processo psíquico. Jung enxergaria nesse desaparecimento o resultado de um ciclo de individuação. O confronto com a sombra, ao invés de destruí-la, leva à assimilação de seu conteúdo. A dissolução do diabo não é aniquilação, mas transmutação simbólica. O self emerge fortalecido após esse embate. Fim da dissociação. A sombra deixa de dominar quando é reconhecida e integrada.
O desaparecimento é, então, o marco da reconciliação entre luz e escuridão internas. Jung via nessa síntese a base para o amadurecimento psíquico. A fumaça assinala a transformação da sombra em parte consciente do ser, colapso da estrutura. Lacan interpretaria a cena como reflexo da foraclusão do nome do pai. O desaparecimento súbito indica uma falha estrutural no simbólico. Quando o significante organizador é excluído, resta apenas a imagem em dissolução. A fumaça não cobre, revela o vazio onde deveria haver lei. Ato sem garantia. Sem o nome do pai, o sujeito se depara com o real bruto sem mediação. A saída do diabo expõe a fragilidade do imaginário diante da falta simbólica. Lacan vê nisso um momento psicótico, o colapso da linguagem ordenadora. O gesto final não representa redenção, mas ausência. Encerramento ambíguo. Freud celebra a repressão, Jung sugere integração e Lacan alerta para a exclusão do sentido. O desaparecimento do diabo contém múltiplos significados psíquicos. Ele não morre, apenas retorna ao lugar do inconsciente, da sombra ou do sem nome. O terror não some, apenas se recalcula. Ritmo da morte. No centro da cena, esqueletos giram em uma coreografia grotesca. A dança, ao invés de leveza, evoca assombro e estranhamento. Ela transforma o movimento em ritual fúnebre. O riso e o horror se encontram em um mesmo compasso. Instinto de extinção. Para Freud, essa imagem é a expressão das pulsões de morte, ou thanatos. Os esqueletos simbolizam o desejo inconsciente de apagar a tensão psíquica. A dança não é celebração, mas retorno ao inorgânico. O prazer está em cessar o conflito da vida. Atração pelo fim. Esse impulso destrutivo convive com Eros, em tensão contínua no aparelho psíquico. Freud via na repetição do sinistro uma forma de gozo negativo. A morte é erotizada no gesto dos esqueletos. O sujeito não foge dela, gira ao seu redor. Sabedoria do abismo. Jung interpretaria os esqueletos como manifestação do arquétipo do velho sábio. Não há ensinamento sem confronto com o limite da existência. A imagem convida à reflexão sobre o tempo e a finitude. Dançar com a morte é aceitar sua presença como mestra. Maturidade psíquica. O velho sábio surge quando o ego reconhece que a consciência precisa da sombra. Os esqueletos expõem verdades difíceis, mas necessárias. Jung acreditava que esse confronto trazia transformação interior. A dança é metáfora da integração entre vida e morte. Corpo sem lei. Lacan vê na cena a emergência do gozo além do princípio do prazer. Os esqueletos dançam não por alegria, mas por compulsão. É o corpo tomado por um excesso que foge à norma simbólica. O real se manifesta no automatismo do gesto. Sujeito despido. Nesse momento, o simbólico não oferece mais proteção ao sujeito. A estrutura desaba diante da insistência do gozo que não se submete à linguagem. Lacan aponta aqui o curto-circuito entre desejo e lei. O esqueleto dança porque não pode parar. Coreografia do inconsciente. Freud traz a pulsão, Jung aponta a sabedoria arquetípica e Lacan revela o gozo sem freio. Os esqueletos não são apenas figuras macabras, mas encarnações de uma verdade psíquica. A dança revela o que a consciência prefere esconder. O terror assume a forma do inevitável. Porta que se fecha. O castelo é selado, dando fim ao pesadelo. O fechamento da porta simboliza o retorno ao cotidiano, ao que é controlável. A tensão desaparece à medida que a realidade se impõe sobre o delírio. O espaço do terror é encerrado, mas o impacto psicológico permanece. Retorno à realidade. Para Freud, a cena marca o restabelecimento do princípio de realidade. O ego, após um período de descontrole, consegue restaurar sua função. O fechamento da porta representa o limite imposto pela consciência, que recusa o domínio do inconsciente. A ordem retorna ao campo psíquico. Restauração do ego. Ao fechar a porta, o sujeito reconquista o controle, que fora momentaneamente perdido. O castelo, como espaço de fantasia, cede à necessidade de funcionamento realista. Freud vê a representação do ego agindo como filtro da experiência interna. A tensão cede ao pragmatismo da realidade.
Ciclo concluído. Jung interpretaria o fechamento como o encerramento de um ciclo no processo de individuação. O sujeito, após enfrentar a sombra e os medos internos, integra essas partes no consciente. O castelo, agora fechado, representa a conclusão de uma etapa psíquica importante, com a psique mais integrada. Integração do inconsciente. Para Jung, o fechamento da porta simboliza a transformação da psique, onde o inconsciente deixa de ser uma força descontrolada. O castelo, antes caótico e dissonante, agora se torna uma estrutura consolidada. O fechamento é, assim, o sinal de uma reconciliação interna com as partes mais sombrias da psique. Sintoma do conflito. Lacan veria o fechamento como a construção de um sintoma, uma solução única e criativa para lidar com o real. A porta fechada marca a tentativa do sujeito de estabelecer um pacto consigo mesmo. A construção do sintoma permite que o sujeito se ajuste ao vazio do desejo, controlando o desamparo. Resposta ao real. O fechamento da porta representa a maneira do sujeito lidar com a falha estrutural imposta pelo real. Lacan observa que, ao negar a entrada do terror, o sujeito tenta dar sentido a um mundo que não oferece certezas. A solução apresentada é uma forma de controlar a dor da falta. Encerramento do pesadelo. O final do filme, com a porta do castelo selada, aponta para o fechamento simbólico do ciclo de terror. Freud vê a repressão restauradora, Jung a integração do inconsciente e Lacan a criação de uma resposta singular ao real. O pesadelo se encerra, mas o sujeito permanece em processo de ajuste contínuo. Síntese psicanalítica. A análise de O Castelo do Diabo à luz das teorias de Freud, Jung e Lacan revela o filme como uma antecipação das questões centrais da psicanálise. Cada autor oferece uma leitura distinta, mas complementar, do conteúdo simbólico do filme. Essa abordagem multidimensional permite explorar os aspectos mais profundos da narrativa, conflitos psíquicos e recalque. Para Freud, o filme encena um drama interno de repressão e confronto entre o ego e o id. O terror apresentado no filme é um reflexo de impulsos reprimidos, desejos proibidos e conflitos edípicos. A luta entre o diabo e os símbolos religiosos é uma metáfora dos jogos psíquicos entre instintos e normas, arquétipos universais. Jung oferece uma interpretação mais voltada aos arquétipos, vendo o filme como um reflexo das forças do inconsciente coletivo. A presença do diabo, a donzela e o próprio castelo são manifestações de arquétipos que orientam a psique humana, como a sombra, o animus e a jornada de individuação, o real lacaniano. Para Lacan, o filme representa a fragmentação do sujeito e a impossibilidade de total compreensão do real. A narrativa se torna uma encenação da falta no sujeito, do desejo que nunca se realiza e da tensão entre o simbólico e o imaginário. O terror está na incompletude e na falha da linguagem em abarcar a totalidade do ser. Terror como reflexão psíquica. Cada uma dessas abordagens enriquece a interpretação do filme. Freud foca no conflito entre pulsões, Jung nos processos arquetípicos e Lacan na estrutura do desejo. Juntas, essas perspectivas demonstram que o terror no cinema é mais do que um gênero, é uma manifestação das batalhas internas que todos travamos. Metáforas do inconsciente. Através dos demônios crucifixos e metamorfoses, o filme nos convida a refletir sobre o que reside no fundo do inconsciente. Estes símbolos não são apenas elementos de horror, mas representam os conflitos, os desejos reprimidos e as sombras psíquicas que fazem parte da condição humana. A jornada interior. O filme, assim como as teorias psicanalíticas, trata da jornada do sujeito em direção ao autoconhecimento. Cada elemento simbólico, desde as figuras do diabo até os rituais de purificação, reflete o processo de enfrentamento das próprias limitações e medos internos. O terror e a alma humana. Por fim, a análise revela que o terror no cinema pioneiro não é meramente um veículo de medo, mas uma exploração profunda das complexidades da psique humana. As metáforas do mal, da redenção e da transformação nos mostram que o verdadeiro horror reside na batalha interna entre o consciente e o inconsciente.